bem? E aí, como vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou a Carla Lopes, sou host aqui do podcast. E todo início do podcast eu quero deixar claro para vocês o que eu tô fazendo aqui, não é mesmo? Porque às vezes você me conheceu pela nossa entrevistada. E aí, né, é a primeira vez que você está conhecendo o nosso podcast. Então, família, nosso podcast, ele começou com o intuito de ajudar pessoas e amenizar dúvidas daqueles que estão buscando um norte na sua jornada profissional, uma formação acadêmica, ou seja, em resumo de tudo, estou aqui, de alguma forma, vou trazer pessoas aqui para bater papo, para a gente conversar um pouco sobre algum curso e te inspirar de alguma forma. Ou seja, se você quer mudar de carreira, se você está buscando norte na sua jornada profissional, se você quer mudar tudo que você está fazendo hoje, ou você quer só melhorar o que você está fazendo hoje, você está no lugar certo. Toda quinta-feira acontece essa live, então você que está assistindo a gente pelo YouTube ou ouvindo a gente pelo Spotify, você está assistindo uma live gravada. Então venha fazer parte do nosso Instagram, tá? Tenho certeza que você vai adorar a live, porque ela vai acontecer em tempo real. Então você não vai perder, nada. Vai estar acontecendo tudo aqui. Então você que está aqui na live, você pode estar adicionando um comentário, mandando para seus amigos que se interessam pelo tema que a gente vai estar conversando hoje. E também seguindo a nossa convidada de hoje, tá? Então você que não conhece a Rafa, vou estar começando a falar um pouco sobre ela. E antes de mais nada, queria estar agradecendo todo mundo que estava semana passada na live. Também prestigiou a Semana Acadêmica de Engenharia de Produção. Foi uma semana assim maravilhosa, tenho certeza que não só para o pessoal da organização, como também para o pessoal que assistiu, tá? Foi assim uma semana muito gratificante, tanto para quem estava presencial como quem estava no online. E não tenho dúvidas de que o ano que vem será ainda melhor. E ainda não acabamos, tá? Esse ano ainda tem mais coisas, é isso que eu tenho pra dizer, só isso. Então, pessoal aí de Três Lagoas, fiquem atentos, que também haverá, sim, pra quem não é de Três Lagoas, vai ter coisa online, tá? É só isso que eu posso falar. Senão minha vice me mata, tá bom? Então, galera, eu queria agradecer essa família que já tá, assim, já crescendo muito. Já estamos em várias plataformas. Essa semana passada, na verdade, eu tinha falado que ia sair um corte, eu acabei não postando. Vou postar, prometo. Eu não consegui por conta da semana da engenharia mesmo, mas essa semana vai sair sem falta, tá bom? Ou sábado ou domingo. Prometo, tá bom? Enquanto a nossa Rafa querida entra, deixa eu falar uma coisa para vocês. Lembrando que o pessoal que é da faculdade, a gente emite certificado de inscrição. Ela chegou. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Gravando aí? Deixa eu ver se eu consigo trocar rapidinho, gente. Tá. Melhorou. Vamos ver se melhora. Aqui tá certo? Melhorou? Tá Então okay? tá bom. Então, eu ainda não tô te vendo, só tá carregando, mas eu acho que é a minha internet. O pessoal que tá aqui, eu acho que já estão vendo. Já estão dando até boa noite aqui. Tá aí. Então, deixa eu só dar um recadinho antes, eu já te apresento, tá, Rafa? Para o pessoal que é da faculdade, fiquem atentos que logo, o link já tá na minha bio, logo vamos falar a palavra mágica de sempre para sempre. A Rafa vai estar escolhendo aí durante a nossa entrevista. E aí a gente vai estar conversando, assim, aí quem sabe no meio, no final, não sabemos quando ela vai querer falar a palavra, tá, gente? Então, fiquem aqui, ligados, por favor, fazendo perguntas, que a gente adora responder perguntas também. Então, agora, Rafa, vou te apresentar, e aí a gente já inicia nossas perguntas, tá bom? Então, para quem já viu a nossa arte, leu a nossa legenda maravilhosa,
A Rafaela, ela em 2018 começou a fazer vários cursos de software design, enquanto estava passada de serviço devido a um acidente. Nessa fase, estudou tudo sobre Photoshop, Illustrator e fez cursos sobre identidade visual. Criou vários materiais para portfólio e treinamento. Em 2020, na pandemia, já trabalhando como autônoma, iniciou a faculdade de designer gráfico. E agora, em 2023, pós-graduação em marketing. Então, a gata tá estudada, tá, gente? É isso. E também, além disso, ela é formada em Direito, mas não exerce profissão. Então, assim, já queria te agradecer por estar aqui com a gente. Tenho certeza que tirar esse tempinho no meio de uma quinta-feira movimentada para todo mundo. Eu que agradeço. Então, muito obrigada, tá, Rafa? E assim, eu já adoro fazer pergunta, como você já percebeu. E a primeira coisa que eu queria saber é como que você decidiu fazer Direito? Como assim chegou no Direito? Era um curso que, assim, eu tinha interesse, né? Mas, assim, eu gostava mais daquela coisa criminal, investigativa, né? Assim, coisa de quem cresceu assistindo CSI, essas séries de investigação, né? E assim, quando a gente tem 18 anos, a gente não tem muita cabeça para decidir, é muito cedo para decidir o futuro, né? Mas, assim, quando você se identifica com alguma Sim. coisa, eu gosto disso, é isso que eu quero, então é isso que eu vou fazer. Então, assim, eu fiz. A minha mãe, ela é funcionária pública. Então, se eu passasse bem no vestibular, eu tinha direito à bolsa, né, integral. E eu consegui a bolsa, né, então, assim, pela facilidade também de ter conseguido o curso, eu entrei, né. Não tinha, assim, muito acesso, muito recurso, né, na verdade, assim, para poder estudar. Hoje é tudo muito mais fácil, né. Mas há 10 anos atrás, que não era um tempo muito distante, as coisas não eram tão acessíveis como são hoje, né? Então eu estudei, no começo assim, eu gostava bastante, mas no final não vi a hora de terminar. Mas assim, foi mais por uma questão da acessibilidade que eu tive aquilo e porque eu tinha um interesse. Mas no decorrer, eu vi que não era o que eu queria. Muito bem. Isso também vem muito de encontro com uma coisa que a gente estava até conversando na sala de aula esses dias, que é você perceber que aquilo que você está fazendo também não é legal para você, né? Porque você também a hora que cai essa ficha de que realmente não estou no curso certo, você tem que tentar entender, né? Então, qual curso eu estou querendo ir? Como que foi para você essa questão isso? de aceitar, né, primeiro o que eu queria, na verdade, uma coisa que influencia muito são as pessoas que estão por perto, né? Assim, porque você fez ali uma coisa, as pessoas esperavam aquilo de você e de repente você fala que não quer. Graças a Deus eu tive muito apoio para o que eu faço hoje. Mas até assim, eu aceitar essa transição, né? E aceitar que, assim, eu nem sabia se eu iria conseguir estudar de novo, né? Eu acho que foi mais difícil pensar se existiria essa possibilidade. Porque eu falava assim, eu fiz uma coisa que eu não gostava. Agora eu sei o que eu quero, agora eu sei o que eu quero para minha vida, o que eu quero fazer, e eu não tenho o recurso para isso, né? Porque ainda era muito caro. Eu vou chegar na parte de como eu consegui fazer o curso. Mas até então era assim, um valor que não comportava para minha realidade. Então, assim, eu tinha convicção do que eu queria, mas eu precisava ter agora a condição. Mas, assim, a partir do momento que eu decidi o que eu queria, eu falei, não, algum momento eu vou fazer dar certo. Alguma hora eu vou fazer. Eu sempre pesquisava sobre o curso. Sempre. Eu sempre entrava exatamente naquela faculdade que eu queria fazer. Eu entrava para ver se tinha algum desconto, se tinha alguma promoção, se estava acontecendo alguma movimentação. Então, assim, desde 2017 eu estava atrás. Na verdade, fiquei uns 3 anos fuçando ali, né? Eu falei, não, gente, um dia eles vão ver que eu entro aqui sempre, eles vão fazer alguma coisa. Eles vão vir atrás de mim. De tanto que eu Gente, então assim, foi uma
coisa que demandou, assim, até tempo para você estar conquistando isso, né? Demandou. E como é que foi? Você compartilha um pouquinho com a gente sobre a transição da área do direito e agora para a área de designer gráfico, de marketing. O que te inspirou a fazer essa Como, na mudança radical verdade, de eu nunca carreira? exerci nada da área do direito, assim, não foi algo que foi chocante, né? Tipo, não teve uma mudança radical. Mas eu trabalhava Aham. assim, por exemplo, eu trabalhava no comércio. No momento que eu sofri esse acidente, né, eu trabalhava em uma clínica odontológica. Então, assim, eu estava em coisas totalmente diferentes de tudo que eu tinha feito e do que eu queria fazer. Era assim, um momento totalmente aleatório, né? Entendi. Eu estava trabalhando porque eu precisava trabalhar, né? Eu casei com 23 anos. Então, assim, você casa e você tem responsabilidades, né? Você tem compromisso. Então, assim, eu tinha que trabalhar, eu sempre ajudei dentro da minha casa, né? Sempre eu fui uma mulher que ajuda ali em questão financeira, né? Sempre eu e meu marido, a gente colaborou muito juntos nisso. Então, eu sempre trabalhei. Mas, assim, eu sempre tive no meu coração que eu queria partir para a área do design. Eu sempre gostei disso. Eu tinha uma página no Insta, que era uma página cristã. Ela ainda existe, mas está desativada, que chama Menina de Deus. E nessa página eu postava mensagens, textos, né, de coisas que eu tenho facilidade para escrever e falar. E eu fazia umas imagens ali, tipo, ali já era um lugar que eu já desenvolvia ali o que eu queria fazer, né? Mas não era nada profissional, não era nada, Entendi. tipo, nível do que eu faço hoje. Então, assim, eu não fazia nada relacionado ao design. O único lugar que eu fazia alguma coisa era na minha igreja, porque precisava de alguém, então eu fazia, porque eu sabia fazer, mas eu não atuava nada, não fazia nada. Então, nessa Aham. oportunidade, que foi quando eu sofri um acidente, eu fui atropelada de moto, né? E aí eu quebrei o meu pé. E eu fiquei 9 meses parada. Entre cirurgia e pós-operatório Sim. foram 9 meses. E nesses 9 meses eu não folguei, assim, sabe? Eu foquei, eu estudei sobre Photoshop, eu estudei sobre Illustrator, que são os dois softwares que eu mais uso. E eu fiquei assim, eu falei, eu não Aham. sei o que vai ser do meu futuro. São meses afastada. Eu sabia que precisaria colocar uma pessoa no Sim. meu lugar. Eu falei, eu não sei como vai ser quando eu voltar, né? E eu, assim, eu sabia que, na verdade, não iria dar certo mais. Eu sabia que eu provavelmente perderia o meu lugar. Então, eu sempre fui muito assim. Eu sempre penso anos à frente. Eu sempre estou pensando no futuro. Eu falava assim, não, se não der certo lá, eu vou começar aqui hoje, porque já que eu já sei fazer alguma coisa, né? Eu não sou, tipo assim, uma pessoa que não sabia o que fazer se saísse daí. Eu já sabia o que eu queria se eu saísse. Então eu falei, eu vou me preparar para qualquer coisa que Aham. vier. E realmente veio, aconteceu, né? Eu fui demitida depois de um tempo que eu voltei. Só que assim, Caramba. gente, eu lembro assim, eu fui demitida numa segunda-feira. Na terça, eu acordei, sentei no computador e falei, bora trabalhar. Já tinha um Insta, eu já tinha esse perfil aqui, que eu já tinha criado para. Eu já tinha profetizado. Aham. Eu já tinha criado esse perfil. Eu falei, agora eu vou colocar em prática. As pessoas virem até mim vai ser consequência. Mas eu vou fazer dar certo. E realmente, assim, estou aqui, né? Depois de 3 anos, quase 4 anos já, eu consegui. Eu fiz dar certo. Eu não, tipo, fiquei, fui Caramba. demitida. Não, eu falei assim, bom, eu me preparei, eu estudei, eu estava preparada para qualquer coisa que viesse. Sim. E agora o que vier é consequência do que eu me preparei também. Não fiquei, tipo, não fiquei assistindo Netflix, não fiquei assistindo filme, eu ficava o dia inteiro em casa, sozinha. Foi um tempo muito solitário. Mas, assim, estudei inglês, o que deu para estudar. Aham. Lógico, né, gente? Se eu falar nunca vi uma série, né? Mentira, né? Porque eu ficava sozinha. Mas, assim, eu não perdi tempo. Eu não perdi tempo.
Eu realmente me dediquei, eu me preparei Você se para qualquer preparou. coisa que acontecesse. E mesmo se não tivesse acontecido essa situação, né, de fui demitida, eu ia fazer dar certo de alguma forma para eu me tornar o que eu sou hoje. Então eu me preparei. Não importa o momento que eu fosse desfrutar daquilo, eu me preparei. Caramba! Olha, eu sempre, minha mãe, né, sempre fala, acho que qualquer mãe já falou um dia pra gente isso, que é pra gente sempre se preocupar, mas assim, se preparando para o que pode acontecer. Então, sempre estar preparada para tudo. E ela sempre fala para mim, olha, nunca ache que o que você está aprendendo hoje é em vão. Sim, Um dia você vai usar. Então, muito. você é prova viva disso. Muito bem. E durante, assim, todos esses aprendizados que você teve alguns desafios que te marcaram e conquista também nessa Assim, fase? eu acho que assim, o que mais me marcou foi o fato de que eu tava, assim, nesse tempo de preparo, não tinha nada certo, né? Assim, era tipo, eu, Sim. eu vou me preparar para algo que eu não sei se vai acontecer. Eu vou me preparar para uma coisa que eu não sei se vai dar certo, né? Então, assim, acho que a primeira coisa, uma lição, assim, para mim, um ponto positivo, foi entender que eu precisava daquilo, independente se eu fosse fazer alguma coisa ou não. Porque se eu quero fazer alguma coisa, por exemplo, se eu quero emagrecer, eu tenho que fazer dieta, treinar, fazer uma caminhada, né? Para tudo que a gente vai fazer, a gente paga um preço. E eu acho que o fator mais positivo nisso Sim. foi o fato de que, independente de qualquer coisa, eu adquiri aprendizado. Foi o aprendizado. Foi tudo assim que. Porque eu tive tempo de fuçar, eu tive tempo de treinar, eu tive tempo de ouvir. É... Então, assim, coisas que para mim era o básico, de repente se tornou algo que era assim, de um nível de alguém que estava começando, mas já era um conhecimento mais profissional, em parte técnica, questão de psicologia mesmo, para poder desenvolver as coisas. Então, assim, eu acho que a minha maior conquista, na verdade, foi o aprendizado. Porque eu podia exercer, eu podia aplicar aquilo em várias coisas. Mesmo se eu não exercesse a profissão em si. Eu aprendi, eu poderia fazer o que eu quisesse com aquilo depois. Sim, entendi. Falando de aprendizado, também teve a parte de curso de Sim. identidade visual, né, que você fez. Como que foi para você essa importância de você fazer esse curso? E pensando assim, a gente hoje vive num mundo cada vez mais digital e visualmente orientado. Como que você define essa importância de ter um curso até mesmo de Então, a identidade parte visual? da identidade visual é a que eu mais gosto assim, de fazer até, né? Tenho paixão, eu amo, porque eu posso fazer tudo do zero, né? Eu ajudo o cliente, assim, às vezes em coisas que ele nem imaginava. Eu lembro o primeiro dia que eu vi uma loja, um ponto físico, que eu falei, meu Deus, eu ajudei a escolher a cor, eu ajudei a escolher tudo. Você faz parte da vida da pessoa, além Ai, que do que orgulho. você executa, né? Você também realiza um sonho da pessoa. Mas assim, na época que eu fiz o Sim, curso, a gente ainda não estava não tinha passado pela pandemia. Então, a internet, ela era valorizada. As pessoas já postavam, as pessoas já entendiam a importância, mas não era uma coisa global ainda, assim, não era um entendimento universal de que a internet era um lugar importante para você poder trabalhar. E que você ter a sua marca, você ter algo bem definido, algo que você comunica bem para as pessoas, quem você é, a empresa que você é, o que você faz, né? Algo que te defina mesmo, que mostre realmente quem você é. Não existia muito isso ainda. Então, quando eu fiz assim, bom, é uma coisa que eu gosto de desenvolver, é uma coisa que eu amo. Eu vou estudar porque eu precisava aprender em questão técnica, eu precisava estudar o básico mesmo, para poder fazer as coisas do jeito certo.
para saber a cor certa, para saber a tipografia certa, Sim. né? Assim, por mais que eu tivesse noção, que eu conseguisse executar, eu precisava aprender. E fazer as pessoas entenderem como é importante é um pouco difícil. Porque, assim, eu sei a importância porque eu trabalho com isso. Mas passar isso para as pessoas, às vezes é um pouco... Hoje tá mais fácil porque as pessoas entenderam que elas precisam literalmente de uma identidade. Na era digital, se você não tem um Sim. nome bem... não é nem conhecido, mas assim, você pode ser uma pessoa conhecida só na sua cidade. Mas se você consegue ter a sua identidade bem definida, você consegue mostrar para as pessoas, assim, elas vão saber quem você é só de você postar uma coisa simples no feed ou um story, as pessoas já vão conseguir te identificar, né? Então, foi muito importante, porque, assim, além de eu aprender, eu consigo hoje explicar por que que isso é importante, principalmente no mundo de hoje, que todo mundo precisa, sim, ser muito comunicativo nas redes sociais, ter, sim, um marketing muito bem feito. E não existe um marketing se não tem uma identidade. Você precisa, não adianta, assim, investir em patrocínio, em tráfego, em várias coisas, se você não definiu a sua forma de se comunicar com as pessoas. Isso vem através da escrita, da forma como você fala da escrita, da forma como você se comunica com as cores, a fonte, né? Então, assim, a identidade visual, ela traz tudo isso, ela junta tudo que você quer comunicar, né, através de todas as plataformas, porque cada plataforma tem uma peculiaridade, uma é diferente da outra, né? Cada uma tem um público, então você precisa se adaptar. Então, em cada uma você vai encontrar essa sua comunicação. E a importância da identidade hoje é essa, você entender a forma como se comunicar e você executar isso de uma forma que as pessoas consigam te identificar de forma mais clara e mais fácil possível. Gente, uma aula. É isso. Uma aula. Quem tinha dúvida do que é, já não E tem só uma mais. É isso. observação, porque Adorei. às vezes as pessoas acham que se resume a um logo, por exemplo, né? Ah, eu preciso de um logo. Eu sempre explico que não é só um logo. O logo é uma parte muito importante. Mas assim, você precisa desenvolver todo o material. Se você trabalha, por exemplo, na internet, é um tipo de material. Se o seu ponto é um ponto físico, é outro tipo de material. Então, assim, para cada situação, é um tipo de material que é desenvolvido. Mas o logo, assim, ele é apenas a pontinha do iceberg. Assim, tem muito mais coisa depois disso. Muito mais coisa. Por exemplo, um ponto físico, o olfato, uma forma de você se comunicar através do cheiro, da música. Então, assim, não é só, né, assim, tem lojas que a gente entra que aquele cheiro é só daquela loja. Isso está relacionado à identidade da loja, ao marketing olfativo, mas está relacionado à identidade. Então, não é só um logo bonito, um cartão bonito. Não, é muito mais do que isso. É bem mais profundo. Até tem uma marca que envia produtos de cabelo, maquiagem e tudo mais. E a caixa deles é super cheirosa. Tem aquele cheirinho, parece que a gente abre a caixa, parece que vem já o cheiro de todos os produtos, assim, ó. Ai, muito bom. Na hora Então, que você estava você já falando, eu já lembrou da lembrei marca. disso. Essa marca entrou em você. Ela entrou na sua mente e você vai falar para outras pessoas. Às vezes, o produto em si não vai Com te marcar, certeza. mas a forma como você recebeu o produto, né? Às vezes veio com uma cartinha, às vezes veio com um cupom de desconto, coisas que são uma comunicação da loja com você, uma forma da loja te atrair, te chamar, te puxar. Então é tudo isso, sim. Não envolve só o logo, é muito mais profundo. E, Rafa, assim, agora uma pergunta um pouco mais pessoal, até não tá no nosso roteiro.
Por exemplo, eu quero começar um Instagram novo de uma loja, quero começar a vender outras coisas. Por exemplo, eu vou fazer até um merchan aqui, entendeu? Utilizar esse momento. Tenho em parceria com meu noivo, uma loja de relógios online até, e a gente vende na nossa cidade. Quero expandir o nosso negócio, quero vender assim para muitos lugares, quero montar mesmo uma logo bem feita e tudo mais, e consolidar também essa marca. Por onde eu posso começar? São vários passos, né? Assim, tanto passo dentro do design quanto passo dentro do marketing, que são coisas diferentes, mas andam juntas, né? Eu falo, o marketing sem o design, ele não funciona, porque você precisa, igual a Coca-Cola, se a Coca-Cola não tivesse o logo, não tivesse ali, você sabe como que é a embalagem da Coca, né? Assim, a Coca tem todo um design, eu sempre dou exemplo da Coca porque, assim, para mim é o máximo de marketing e de identidade visual. Para mim é referência. Então, assim, mas não adianta a Coca se divulgar se você não souber que é vermelha a cor da Coca. Se você não olhar a embalagem e souber que aquele formato é o formato da Coca-Cola. Só que isso, eles, tipo assim, não começaram o perfil e depois foram fazer a embalagem. Não. Primeiro eles definiram o público deles. Primeiro eles definiram quem eles querem atingir. Olha, a gente quer atingir o público feminino, o público masculino. Lógico que essas coisas você vai pegar com o tempo, né? Você vai descobrir com o tempo. Mas a primeira coisa que você tem que definir é quem você quer atingir, né? Hoje, na internet, a gente tem muito recurso. De pandemia para cá, internet, recurso de impulsionamento, recurso de tráfego pago, você chega na pessoa que você quiser. Você chega em quem você quiser. Então, hoje é muito mais fácil. Então, você precisa definir o seu público, né? Você precisa criar identidade. Eu falo que a identidade, você criou o seu NPJ, você tem que criar a identidade, porque tem que nascer tudo junto, né? Às vezes a pessoa tem tudo e não tem ali o cartão, por exemplo, para mandar no correio, não tem uma embalagem personalizada, não tem uma tag, não tem uma etiqueta. Então, assim, tudo isso tem que nascer junto. Mas o principal é você saber para quem você quer vender. Aí você sabe para quem você quer vender, aí você vai lá, aí você cria a sua conta. Lógico, vai vir gente de todos os públicos. As pessoas têm curiosidade. E você vai ter que convencer quem não consumiria. Os benefícios daquela pessoa consumir. Às vezes a pessoa nunca usou um relógio, mas você vai conseguir convencer a pessoa a usar, né? Seja pela estética do relógio ou porque ele faz um monte de coisa, né? Que hoje o relógio faz de tudo. Então, você define ali quem você quer atingir, o seu público, e aí você começa esse trabalho nas redes sociais. Então, é basicamente isso, assim. E o segredo vai ser depois, você descobrir as formas como você vai se comunicar, né? Porque esse pós, né, você chegar nas pessoas também dá um trabalhinho, mas é coisa assim, que você tendo tudo muito bem definido, bem nichado, você consegue alcançar as pessoas e consegue converter em vendas, que é o mais importante, né? Que é a sua finalidade, né? Mas o processo... Sim, entendi. Isso é muito bom também. A parte de comunicação também, você dá dicas também nesse sentido, hoje como eu que estou é? estudando a área do marketing, né, que não é uma área que eu tenho domínio ainda, por isso que eu estou fazendo a pós, porque eu percebi assim que as pessoas que chegam até mim, eu trabalho mais com a parte da criação, né? Então assim, eu não tenho um conhecimento aprofundado do marketing. O que eu sei é porque eu estudei na faculdade e porque eu sou fuçada, né? Assim, eu fuço bastante. Mas dentro do que eu posso dar, eu ajudo as pessoas. Ou dou uma consultoria, uma mini consultoria para quem está começando, né? Ou então, assim, a pessoa está começando do zero. Eu também tenho bom senso de entender o quê? A pessoa que está começando do zero, ela precisa ser ajudada. Eu não posso querer tirar vantagem em cima de todo mundo, né? Então, isso é uma coisa que eu não faço. Aí, vou aproveitar que aquela pessoa não sabe e vou cobrar para poder ensinar. Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho ética e assim, empatia pela pessoa que está começando. Tem gente que não sabe mexer no Insta.
Tem gente que não sabe nem postar. E tá, então a gente ensina, explica como escrever, como colocar uma música, né? Então, assim, hoje, dentro da questão do design, o que dá para eu agregar, eu agrego tanto na consultoria quanto nessas dicas, né? Que eu dou, sim, por questão de ajudar mesmo a pessoa. Mas agora, com a pós em marketing, eu vou entrar com a consultoria em marketing também para agregar ao design, porque os dois andam juntos, né? Então, eu quero poder, sim, oferecer algo mais completo. Que chique, gente. Então, assim, Rafa, quero entrar em contato com você, quero te contratar para trabalharmos juntas. Como que eu posso estar fazendo? Olha, Faz o seu gente, no meu merchan também LinkedIn aí. tem o meu contato. Lá tem até o meu formulário, tem um Adoro. formulário para quem quiser fazer orçamento de identidade visual. A pessoa preenche o formulário, eu vejo as respostas, entro em contato, né? Tenho aquele contato mais direto, né? Além do formulário, para conhecer as necessidades da pessoa e depois disso a gente conversar, né? Sobre passar orçamento, né? As coisas de acordo com a demanda. Tem também o meu portfólio, né? Ali um pouco do meu serviço. Mas, gente, pode me mandar mensagem porque eu gosto de conversar. A gente vai se entender. Eu gosto de, assim, dessa primeira comunicação, conhecer a pessoa, a história dela, né? Porque todo mundo que está chegando tem o sonho de abrir um negócio, né? Ou de expandir. Então, assim, eu gosto primeiro de conhecer a história da pessoa, como que ela chegou até ali. Eu sempre converso assim, eu sempre falo, me conta a sua história, né? Me apresento, conto um pouco sobre mim também, mas para entender que não é só uma parte, não é só um trabalho, né? A pessoa tá ali com um sonho, ela vai investir um dinheiro, né? Então, assim, eu preciso entender a necessidade, mas também entender aquele desejo que a pessoa quer realizar. Né? Então, assim, pode me mandar mensagem, a gente conversa, eu explico tudo certinho como funciona o meu trabalho. Falo sinceramente, olha, isso aqui é necessário, isso aqui não é, né? Porque é o que eu falei. Não, eu não consigo ser antiética, assim, nesse sentido de falar, vou tirar vantagem. Eu sempre vou ser sincera, olha, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não precisa. Então, eu sempre passo de acordo com a necessidade da pessoa. Pode me mandar uma mensagem. Então, ó, pessoal que já devem estar seguindo você, já é o primeiro ponto, é isso. Tá seguindo você. E depois, quem tiver interesse está mandando mensagem. E eu já vou fazer assim, já vou até mandar pro meu queridíssimo responder o seu formulário também, entendeu? É isso. Vou fazer, né? Porque a gente não pode parar, né? Como dizem. E, aproveitando este momento, Rafa, queria que você escolhesse pra gente a nossa palavra mágica de Coca-Cola. hoje. Vai ser Coca-Cola. Coca-Cola. Então, ó, para o pessoal. Adorei. Então, para o pessoal aí que está esperando a palavra, no final do formulário, que está aqui na minha bio, então entra lá, o primeiro formulário. Quando você estiver respondendo no final, vai ter sobre a pergunta, óbvio, mas vocês vão responder Coca-Cola, que é a palavra mágica, tá bom, gente? Então, ó, preencham certinho, com seus dados, bonitinho, tá? Não abreviem o nome, porque é um documento, tá bom? Se alguém não conseguir responder depois que terminar a live, me manda uma mensagem, tá bom? Que aí eu vou estar ajudando depois. Mas, qualquer coisa, antes de finalizar, a gente vai falar de novo a palavra mágica. Então, fique atento aí, você que perdeu, que, por enquanto, a gente escolheu Coca-Cola. Então, ó, vamos lá responder o formulário para ganhar o certificado, tá, gente? É isso. E assim, Rafa, eu adorei que você começou até falando sobre, que eu queria que você explicasse um pouquinho sobre os portfólios seu e treinamento, que durante os seus estudos você criou vários E materiais, né? na loucura, assim, porque, E como é que foi gente, para você? era assim, pura fé, Eu eu falo, imagino. porque eu não tinha um cliente, eu não tinha um briefing, eu não tinha nada. Tipo assim, eu entrava lá no Pinterest, logo de tal coisa. Ia reproduzir aquilo.
é o que eu fazia, porque eu precisava de referência. Então, eu pegava, assim, por exemplo, referência de área da saúde, referência de advocacia, referência de vários, né, áreas, de vários setores, nichos, e eu ficava em cima daquilo. Nunca foi, tipo assim, eu nunca gostei da parte de manipulação, por exemplo, de foto, pegar foto e editar uma foto, nunca foi isso. Se precisar tirar um olho vermelho no Photoshop, eu acho que eu não sei, porque realmente eu não gosto. Nunca foi assim a minha área de interesse, né? Tem coisas, tem fotos que eu edito, né? Porque às vezes precisa. Mas assim, é uma coisa que eu sei o básico. Eu não me aprofundei nisso porque eu queria focar em outras coisas, em outro tipo de conhecimento, porque é totalmente diferente. Então, eu pegava assim essas referências e falava assim, eu preciso aprender a vetorizar, né? Pegar um arquivo em baixa resolução e vetorizar ele no Illustrator. Eu preciso aprender a fazer isso, eu preciso aprender a mexer com formas, né? Essas coisas. Então, assim, eu ia fuçando porque eu precisava criar uma experiência e quando alguém chegasse em mim, eu falava assim, bom, tenho que mostrar, né? E eu sempre expliquei, gente, isso aqui não é cliente. Porque vai que a pessoa fala assim, de quem que é? De onde que é? É um fantasma. Então, assim, eu sempre deixei bem claro que era tudo material de estudo. Só que se você estuda, né, e você vai se aperfeiçoando naquilo, a pessoa vai te avaliar pela parte técnica. Gente, eu não tinha nem faculdade, então as pessoas, elas não querem saber, pelo menos assim, na minha área, as pessoas, elas não querem saber se você estudou aquilo. Se você sabe fazer um bom design, se você consegue desenvolver, se você consegue criar, as pessoas vão mandar você fazer. E, gente, foi assim. Eu lembro que, né, eu falei que eu saí do meu serviço em uma segunda e na terça eu já fui fazer as coisas. Foi uma semana, apareceu o primeiro cliente. Caiu do céu, porque eu não tinha divulgado meu trabalho, uma pessoa me indicou, sabia que eu não estava mais trabalhando e me indicou, e foi assim, ó, daquela semana eu nunca mais parei até hoje. E aí, eu não tinha o que mostrar. Então, eu mostrava esse portfólio, que também não era muita coisa. Né? Não era muita coisa, porque eu estava começando. Mas baseado nesse portfólio, mini portfólio, eu consegui a credibilidade das pessoas ali no começo. Depois que foi vindo os clientes reais, né? As lojas, né? As pessoas que realmente existiam. E aí foi mais interessante ainda, porque a cidade que eu moro é uma cidade pequena, uma cidade de 35 mil habitantes. Então, assim, aqui, se uma pessoa gosta do seu serviço, ela vai te indicar para um monte de gente. Se não gosta, também não vai. Né? Mas se gosta, você vai ser bem falada, você vai ser indicada. E tudo o que chegou para mim, todos os meus clientes, todos os serviços, foram indicação. Eu nunca fui atrás de um cliente. Nunca. Assim, foi muito abençoada nesse sentido, porque foi tudo por indicação. Eu acho que se eu falar assim, gente, isso não é coisa nem que eu deveria falar, né? Porque, mas assim, eu falo que eu não faça o que eu faço, falo o que eu mando vocês fazerem. Mas assim, eu nunca, tipo, na minha realidade, tá? Eu nunca, se eu fiz tipo, 5 posts patrocinados para atrair cliente, nunca chegou cliente para mim por causa de patrocínio de post. Nunca. Foi tudo nesse boca a boca, nessa indicação. E um indica para outro, que indica para outro, que indica para outro. Quando eu vi, tipo, uma pessoa que me indicou, já estava na 10ª pessoa daquela indicação. Então, assim, foi uma coisa que eu não esperava também que acontecesse pela minha falta de experiência. Mas é o que eu falei lá no começo. O aprendizado, a minha dedicação, né, aquele esforço em aprender, trouxe esses frutos, trouxe essas consequências. O que foi muito bom. Foi bom, né, depois. Com certeza. E até... Com certeza. E assim, você, querendo ou não, teve uma bagagem de aprendizado que você pode colocar em prática também. E assim, você falou uma coisa
A gente vai ter uma convidada aqui, mas assim, acho que mais 2 semanas, se eu não estiver enganada. E é a Juliana Kerman. Ela é da parte de comunicação. E é assim, ela é fera. Pensa uma mulher maravilhosa na área de comunicação. E é assim, gente, eu de vocês não perderia. Também mais uma dica para você, porque tudo tem a ver com você a parte de comunicação, né? Já que você já está estudando sobre, a Juliana, ela é perfeita, perfeita nesse sentido da comunicação, tanto para apresentação, comportamento, sabe? Nosso, em live mesmo, em até projetos, a palestra, ela dá várias dicas, várias dicas. Para a gente que está na faculdade, como apresentar trabalho. Então, assim, vai ser uma pessoa que vai trazer várias dicas no ao vivo mesmo, que ela já me avisou, que ela quer fazer várias caras e bocas, que ela adora fazer caras e bocas, então não podemos perder essa oportunidade maravilhosa. E também tem uma dica para você, que aí se você tiver um tempinho, depois você vai assistir, tá? Com a gente. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar horrores. E eu vou fazer até mais um merchan, né, na verdade. Vamos estar fazendo aí um vídeo, alguma coisa aí, que é da parte de comunicação também, mas vai ser uma coisa novidade. Isso eu só posso dar esse spoiler. Vai ser sobre todo voltado de comunicação. Vai ser com algumas pessoas que veio aqui no podcast esse ano, então, ó, perfeito. Deixa eu ver. Eu acho que. Tá tudo certo. Tá me ouvindo? A minha tinha caído. Ah, então beleza. Achei que a minha tinha caído. Ó, vamos lá. Você deixou várias dicas, obviamente, pra gente. Mas eu queria que você deixasse algumas dicas, especialmente para o pessoal que está trocando de carreira. Porque essa mudança de carreira, às vezes, causa muitos alvoroços, né, na pessoa. Dá um frio na barriga, com certeza, de será que vai dar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Então, eu queria que você deixasse algumas dicas para a gente. Assim, eu vou deixar um conselho. Primeira coisa, a gente tem que ser persistente, né? Assim, não desistir daquilo que você quer e tudo mais. Mas a principal coisa, a dica principal é ter paciência. Porque durante o processo, né, assim, muita coisa acontece. Pode ser que você se apaixone pelo que você vai começar a fazer. Pode ser que você não goste. E entender, assim, que é tudo para um amadurecimento também, né? Porque às vezes você pode chegar em um ponto e falar assim, não é o que eu queria. Ou então, é mais difícil do que eu pensava, né? Mas pensa assim, que tudo tem um caminho, tudo tem um processo. A gente tem que passar por aquele processo. E o mais importante é pensar assim, é o que eu quero? Se é realmente o que eu quero. Eu sou muito assim. A minha amiga que tá aqui, o termo que eu uso, ela sabe, eu falo, tem que meter o louco. Ela tá dando risada porque eu falo, gente, e eu falava isso pra ela também. Você quer tal coisa? Você tem que meter o louco. Porque, e eu falo isso para os meus clientes também, porque eu pego muita gente que tá chegando, que tá começando, que quer iniciar algo novo. E tudo assim, tudo vai envolver. Se uma pessoa tá mudando de carreira, ela provavelmente, às vezes, vai ter um salário inferior, né? Às vezes vai ter que mudar de cidade, às vezes o ambiente de trabalho vai mudar, muitas coisas, né, que vão acontecer. Mas o que eu penso? Só vou saber se eu vou gostar, isso vai dar certo, se eu tentar, né? Se eu não tentar, eu nunca vou saber. Então, assim, tenha paciência no processo e tente. Meu conselho sempre tenta. No começo da pandemia, antes da pandemia, na verdade, eu e meu marido, a gente sempre quis ter uma loja de camiseta cristã, com temática cristã. A gente tinha já toda a ideia e tudo. Criamos a loja, o mundo parou. O que parou de vender? Primeiro setor, roupa. Foi o primeiro setor que caiu. Assim, duas vendas, tipo, entende? Mas eu falei, não, a gente falou, nós falamos que iríamos tentar. Então vamos tentar. E insistimos. Aí
tipo, o mundo ficou parado meses, né? Assim, anos, né, na verdade. E dentro desse período, do primeiro ano de pandemia, foi na verdade nesse período que eu estava tentando a autonomia, né? Então, assim, eu tinha um tempo de seguro-desemprego. Eu falei, Aham. nesses 6 meses, eu vou fazer de tudo para dar certo. Tem que dar certo a minha profissão. Porque se não der certo, daqui 6 meses, antes até, eu já tenho que começar a procurar outra coisa, né? Então, nesse período, eu consegui, né, essa estabilidade Aham. como autônoma. E aí eu falei para o meu marido, eu falei, agora vamos tentar a questão da loja. Aí nós abrimos, nossa, tinha cada camiseta linda, assim, coisa muito diferente, né, e tal. Que a gente falava assim, nossa, vai bombar de vender, né? Nossa, super diferente. Realizamos um sonho. Veio a pandemia, aquele sonho. Só que eu falei, não, a gente não pode desistir. Dentro desse tempo veio a oportunidade de nós vendermos por dropshipping, que a gente não precisaria de um estoque, Bíblia. E Bíblia, elas iriam vender independente, porque a pessoa estava em Entendi. casa, ela iria ler, né? Assim, era um livro que a pessoa iria ler em casa. E foi assim, o que mais vendeu. A gente rachava de vender, em Sim. plena pandemia, a gente rachava de vender Bíblia. Só que agora, onde que eu quero chegar? Nós tentamos, Sim. era um sonho, mas a gente teve a sensibilidade de perceber que não era o que nós queríamos. Funcionou a loja, deu super certo. Foi uma renda muito importante durante muito tempo na nossa casa. Só que a gente olhou e falou: não, tem nada a ver. Mas tentamos, né? Não foi algo que deu errado. Foi algo que nós tivemos a sensibilidade de olhar e falar: não tem nada a ver com a gente. Nada a ver. E um mês depois que nós vendemos a loja, né, que nós encerramos, meu marido ele é TI. E aí, tipo, nós vendemos a loja e ele comprou a loja que ele trabalhava, que é uma loja de informática. E que é o que ele gostava. Então, assim, uma coisa que não deu certo foi uma transição para outra coisa, que era o que a gente ia fazer. Então, a gente não pode Sim. ter o medo de arriscar, porque eu nunca sei onde aquilo vai me levar. Igual essa questão do acidente, né? Quando eu sofri esse acidente, falei, minha vida acabou, né? Porque nunca mais vou ser ninguém na vida, né? Aquele drama todo. Mas eu tomei a consciência assim, falei, isso vai me levar para algum lugar. E hoje eu olho e falo, meu, se eu não tivesse sofrido, se eu tivesse sido atropelada, eu não estaria aqui. E eu falo isso, essa menina é doida, né? Só que até nisso foi um propósito. Então, eu nunca sei onde as coisas vão me levar. Mas toda transição, a gente não pode ter medo. Porque nós vamos chegar em algum lugar. Então, mete o louco. Com certeza. Adorei, adorei essa palavra. Eu uso mais em outro contexto, viu? Eu falo pra gente, por exemplo, quando eu tô numa entrevista, isso aqui não pode dar, ó, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. É exatamente isso. Teve uma entrevista que eu conversando assim com a moça, nossa, tava super interessada na empresa, só que é uma empresa super consolidada, eu tava morrendo de medo por dentro, morrendo, parecia que, nossa, eu ia entrar dentro de um buraco, assim, tava na cabeça. E aí, durante a entrevista, conversando com o meu noivo, ele falou assim pra mim, mas e se você passar, o que você vai fazer? Porque, né, tem esse porém também, né, de não passar e passar. Eu falei, se der certo, vai, né? Vai meter o louco junto e acabou, entendeu? É isso. Não sei se passar o que vai acontecer. E Então, o assim, meu o que não contexto dá é esse. certo, meu, tenta outra coisa. Eu sou muito resiliente, tipo, ai, não deu certo tal coisa, eu abro Exatamente. uns 5 CNPJs por dia. Eu sei que tá dando risada porque eu sou Adorei. assim, nossa, eu preciso fazer várias. Na minha cabeça, eu tenho muita ideia, minha cabeça não para. Então, e eu penso muito assim, daqui 10 anos a minha profissão vai estar em alta? O que
daqui 10 anos vai ser útil, então daqui 10 anos eu tenho que estar Aham. fazendo alguma coisa que daqui 10 anos vai ser o boom. Então eu já penso, tipo, mais pra frente. Mas é igual eu dei o exemplo da loja, não deu certo? Amém. Eu vou dar outro passo, Aham. né? Não deu certo o online, agora nós temos um ponto físico que Adorei. funciona, é muito mais cansativo, né? Demanda muito mais tempo, mas é o que era para ser pra gente. E precisamos passar por tudo isso para poder chegar até aqui. Então toda transição vai levar para um ponto bom, gente. Sempre chegue em um ponto bom. Adorei, adorei. E uma coisa que você falou, e eu achei bem legal, sobre a parte do medo. Uma coisa que eu sempre ouvi é, se você tiver com medo, vai com medo mesmo assim, entendeu? Então, Com também certeza. faz sentido para Porque você você isso. tem medo, porque assim, você tá mexendo com um sonho, com dinheiro, né? Às vezes você dá um tiro no escuro e Aham. você perde dinheiro, que às vezes era a única coisa que você tinha, né? Ou então você se frustra porque era um sonho Sim. e você não conseguiu chegar onde você queria. Mas você só vai saber mesmo se fizer. Não tem outro caminho. É só a tentativa mesmo. E quanto mais tempo demora para fazer, mais você vai criando coisas na cabeça, medo, insegurança, né? Então, o negócio é, não, eu quero, eu vou, eu faço. Fez vários porquê, entendi. E agora, Rafa, a gente está chegando assim ao final, tá? Eu falei para você que ia passar assim, ó, voando, você Rapidinho, nem nossa. viu, não é? Então, Rafa, as duas últimas perguntas eu sempre deixo fixa no nosso roteiro, que é a primeira sobre o seu legado. Então, qual que é o legado que você quer Ai, deixar? gente. Eu acho assim, eu sou uma pessoa, eu, assim, deu pra perceber que eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de tomar atitude, né? Tipo, não tenho realmente. Eu vou e faço, né? Eu tenho, assim, coragem para poder fazer. E é do meu perfil, né? Assim, é do meu temperamento também, de tipo, eu vou fazer tal coisa, né? Tipo, às vezes eu tenho umas ideias que eu falo, o que eu vou fazer da minha vida? Por que que eu inventei mais isso? Eu só arrumo pra minha cabeça. Mas é porque realmente eu sou assim. Se eu tiver uma ideia agora, eu não vou dormir essa noite se eu não executar. Então, uma coisa assim que eu sempre tento passar para as pessoas e que eu acredito que eu consigo é a questão da resiliência, né? De você se refazer toda vez que você se magoar, que você se frustrar, que você se machucar, que alguma coisa não der certo, né? Existem momentos que, tipo, eu tenho muito serviço. E existem momentos que são mais tranquilos, né? Que não entra tanta coisa. E a autonomia, ela te traz essa instabilidade, né? Você não tem algo fixo, mensal, é tudo muito incerto, né? Pode ser que um mês seja ótimo e no outro você trabalhe um pouco menos. Mas assim, o que eu sempre procuro, que eu levo mesmo assim para os meus clientes, que eu sempre falo é a questão de você se reinventar, de você refazer, pensar em outras formas de alcançar as pessoas, de se realizar também, porque eu acredito, eu sempre falo para as pessoas, você gosta de tal coisa, você tem que trabalhar com o que você gosta. Não é só trabalhar porque precisa trabalhar, porque precisa pagar conta. Gente, a gente tem que ter prazer no que a gente faz. Sabe? Deitar na cama e falar assim, nossa, hoje eu fiz tudo que eu queria. Assim, o ano passado, depois que meu filho nasceu, eu tenho um filhinho que vai fazer 2 anos em dezembro. E o primeiro ano dele, ele trabalhou comigo em casa, meu estagiário. E foi muito difícil, porque foi muita coisa para conciliar, né? E assim, com 15 dias que ele tinha nascido, eu estava trabalhando porque eu precisava ocupar minha cabeça. Mas assim, eram muitas coisas, né? Não que minha cabeça não estivesse ocupada, né? Porque eu tava no puerpério ainda, né? Tinha acabado de Eu nascer, imagino. mas eu precisava fazer aquilo que eu gostava.
para eu me sentir eu mesma. E no fim do ano, assim, fez até nessa época, assim, mais ou menos em setembro para outubro, eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Foi terrível. Foi muito feia, assim. E eu chamei meu irmão pra ir lá em casa na hora. Falei, ele vai me entender. Ele foi lá, né? E, e ele me trouxe, assim, uma perspectiva de fora da situação, que eu não estava conseguindo enxergar. Que era, você pode ser uma baita mãe e uma baita profissional. Você consegue ser tudo. Você pode ser tudo isso. Ele me aconselhou muito aquele dia. Lógico que no momento, hoje meu filho vai para a escolinha, né? Então é bem mais fácil para mim. Mas naquele momento a minha prioridade era ele. Só que eu precisava me redescobrir como a designer, né? Eu precisava me redescobrir como Rafaela. Eu precisava me reencontrar. Então eu precisei mais do que nunca ser resiliente, né? Me redescobrir, me reinventar, me refazer. Não foi fácil, porque tinha uma criança na história, né? A qual era a minha prioridade naquele momento. Mas eu não deixei de sonhar com várias coisas. E foi nessa época que eu falei assim, eu preciso sair do ambiente de casa, porque eu trabalhava em casa, e preciso ir para o ambiente de escritório. Eu preciso ter um escritório, eu preciso ter um lugar meu. Porque se eu fico em casa, eu quero lavar a louça, eu quero limpar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu não consigo focar, eu tenho que cuidar da criança. Era muita coisa na minha cabeça. Então, depois dessa crise, né, eu repensei muitas coisas, eu ressignifiquei muitas coisas que eu precisei para poder manter assim minha saúde, tudo, né, e continuar. E foi bom porque como assim eu trabalho com o que eu gosto, onde que eu quero chegar. Eu trabalho com o que eu amo fazer. Nunca foi peso para mim trabalhar até tarde. Quem me conhece sabe que eu ia até 4, 5 horas da manhã. E no outro dia, 8 horas da manhã, eu tava trabalhando de novo. Porque eu amo fazer o que eu faço. Me satisfaz, me dá prazer, alegria. Então, eu lembro que né, quando eu tive essa crise de ansiedade, foi quando eu mais rendi, quando eu mais fiz coisas que eu olho e falo assim, meu, que serviço lindo que eu fiz. Porque eu tava numa crise e eu falei, eu posso fazer o que eu gosto. Eu posso fazer o que eu amo. Eu tenho essa oportunidade. Eu já fiz muita coisa que não é que eu não gostava, mas não era o que eu queria. Entendi. Né? Então hoje eu tenho essa oportunidade, eu falei, eu não posso me render, tipo, ficar triste porque eu não consigo dar conta como eu dava antes, lógico, eu tenho um filho, né? Mas eu ainda posso dar o meu melhor. E meu, eu peguei aquela ansiedade, aquela crise, aquela coisa, eu transformei em uma coisa bonita, sabe? Literalmente, viraram projetos muito bem feitos, do qual eu me orgulho. Então eu acho que isso é um legado que eu quero deixar, é assim, pega, às vezes, o que você acha que não vai dar certo, aquilo que você acha que não vai sair nada daquilo e se refaz, se ressignifica. Eu sou muito assim. Eu vou e não deu certo aqui, eu vou tentar, eu vou fazer. E é isso que eu sempre tento deixar, porque eu trabalho com pessoas que têm sonhos. E eu tento passar isso para elas. Olha, não desiste do seu negócio, tenta de outra forma. Sabe, você quer abrir uma loja online? Abre uma loja online. Você quer ter uma loja física? Abre uma loja física. Se dê a oportunidade de também inspirar outras pessoas, né? Não só se satisfazer, mas também ser uma pessoa que as pessoas... Tem muita gente que é referência para mim, que eu olho, cliente mesmo, que eu olho e falo, cara, gente, que mulher assim, é muito difícil conseguir um espaço, né, assim, visibilidade, né, assim, pra gente é muito difícil. Eu olho e falo, meu, que orgulho que eu tenho de você, das suas conquistas, de tudo que você tá fazendo. E mesmo que você não esteja fazendo hoje o que você gosta, estuda para um dia você exercer, né? Ou no momento encontre também contentamento naquilo que está fazendo, né? Para não se frustrar, né? Para falar assim, eu não consigo o que eu quero, eu não consigo autonomia. Tá, mas às vezes você vai ser um bom funcionário. Um funcionário que é um exemplo, um funcionário que é um braço direito, né? Então, assim, também seja resiliente e se reinvente
mesmo você não tendo autonomia ainda. Quando você tiver, você já vai ter tido toda essa experiência como um funcionário, né? Como alguém que foi um braço direito de outra pessoa. Sim. Gente, eu tô aqui segurando todas as lágrimas, tá? Que história maravilhosa, que experiência que a gente tá tendo, viu? Eu acho que as coisas que a gente Adorei, passa, elas são adorei. A assim, gente vai principalmente para compartilhar, né? Eu sempre acreditei nisso. Eu tenho que tirar algo com bom certeza. das situações negativas, né? Até alguém comentou aqui que eu vi que a gente precisa ter fé nos momentos difíceis, né? Aprender. Eu vi um comentário aqui mais ou menos nesse sentido. E realmente é isso. Porque senão tudo vira um peso, né? Sim, Eu sou assim, vou olhar o lado bom. Tem muito lado ruim, com certeza, né? Tudo tem um preço que a gente paga. Eu tô aqui falando, né? Hoje parece que minha vida é sim. maravilhosa e que eu durmo super bem à noite, mas às vezes. Hoje de manhã eu acordei, tomei, mandei pra dentro um energético, porque eu tava cansadíssima. Então, assim, nem tudo são flores. Mas eu sou tão feliz no que eu faço, tão realizada, que É. assim, a minha maior motivação eu encontro na oportunidade de poder exercer aquilo que eu amo. Então, assim, não, tem muito ponto negativo, tem muitas situações que às vezes desanimam, sim. Mas tem muito mais coisas boas do que negativas, né? E vamos focar nas coisas boas. Gente, que história maravilhosa. Ai, A gente vai ter que te chamar de novo, tá? É isso. A gente vai ter que chamar de novo. Porque a última pergunta que eu tenho para te falar foi tudo que você falou, entendeu? Que é sobre a frase que você escolheu para hoje, né? Quem não viu a nossa arte maravilhosa, vai lá no nosso perfil, ver, curtir, comentar, fazer todos aqueles comentários maravilhosos. E assim, a frase que você escolheu para hoje, eu vou ler para quem perdeu, né? Mas eu queria que você explicasse o porquê dessa frase. Então, ó, você pode conquistar tudo que deseja, não espere ter tudo pronto. Comece hoje. Então, por por que quê? da Né? frase de Vamos lá, hoje? gente. Como eu disse, eu saí de um serviço em uma segunda e na terça eu já comecei a trabalhar. Eu não fiquei 24 horas parada, eu não, nem ia Sim, conseguir também. Por que eu falo isso? Às vezes a gente quer muito, tudo muito perfeito, né? Assim, tudo tipo pronto, né? Gente, eu fiz 31 anos, tudo sempre foi muito difícil eu conquistar, né? Minha mãe sempre fez o possível para dar o melhor pra gente, para mim, pro meu irmão, mas sem muito recurso, sabe? Minha mãe é maravilhosa, ela criou eu e meu irmão sozinha. Então, assim, ela assim, é um exemplo de pessoa que é resiliente, porque ela teve que se reinventar muitas vezes, deixar de ser ela mesma para poder cuidar da nossa criação. Então, meu irmão, ele é um baita de um elogio, porque isso também entra nessa frase. Ele é um empreendedor, assim, que eu falo, gente, como que ele consegue? Ele tem empresas em vários nichos e ele começou dentro de casa com R$ 150. Então, assim, com 17 anos, ele não esperou ter muita coisa, porque a gente não tinha realmente esse recurso. Ele não, tipo, não foi uma pessoa que fez uma faculdade, não. Ele focou no que ele queria e ele vive disso até hoje. Hoje, onde ele vê uma oportunidade, uma porta, ele vai e abre um negócio. Ele é desse jeito. Tem muito assim, essa questão de saber administrar, de gerenciar, né? Nossa, ele é demais. E não esperou ter tudo, né? E por que eu falo isso de mim? Porque se eu tivesse esperado uma sala, uma mesa, o melhor computador, tudo, eu iria começar essa semana, literalmente. Porque eu comecei, gente, na sala da minha casa com um computador que, se você fechasse, ele ia, tipo, nunca mais ele ia abrir. Ele tava velho já, era um computador de anos, entende? E, gente, eu falo assim, não, é que eu tenho. Isso aqui, eu
eu sempre penso assim, esse é o recurso que eu tenho para me fazer dinheiro para ter o melhor. Ninguém precisa saber. Agora meus clientes vão saber o que eu ofereci. Na verdade, eu ofereci uma coisa boa, tá, gente? É que a forma como o tipo de máquina que eu tinha, né? Era tipo Windows 98, se fosse falar hoje em dia. Não tinha muito recurso, sabe? Era muito limitado. Uau. E eu fazia tudo do sofá da minha casa. Só que com aquilo ali eu cresci, entende? E aí, no ano passado, que foi a situação que eu citei, né? Que eu falei, eu preciso sair desse ambiente de casa, né? Assim, eu já tinha um canto que eu podia trabalhar, mas assim, até então era muito... não era confortável, literalmente não era confortável. Ainda não era o melhor computador, porque quando eu troquei de computador, eu ainda comprei um computador usado. Era melhor, mas ainda não era um computador novo, o melhor de todos. Mas comportava aquilo que eu precisava naquele momento, né? Eu não vou fazer loucura só porque eu preciso. Se aquilo comporta o que eu preciso para trabalhar, básico, então é o que eu vou ter, é o que eu vou usar. Aí, o ano passado, gente, eu comecei a ler um livro, tá até ali em cima, chama Roube como um Artista. É um livro maravilhoso, todo mundo tem que ler. Fica aqui a indicação. Gente do céu, eu pirei. Eu falei, Uau. eu preciso montar um escritório. Daniel, falei pro meu marido, eu vou alugar uma sala. Vou alugar uma sala, porque eu quero um escritório, quero um lugar para atender meu cliente. Já tinha saído daquela coisa de reunião online, já estava mais um negócio mais liberado e tal. Eu falei, meu filho, você sabe que quando eu boto uma coisa na cabeça, você sabe. E enchi o saco dele, entrava em imobiliário, site de imobiliário todo dia, pesquisava essa cidade inteira uma sala para mim. Eu falava assim, não, botei na minha cabeça. Eu vou abrir um escritório. Vai ser meu escritório. Eu falei assim, não vou ser mais uma pessoa que atende em casa. E não que, tipo, isso nunca foi problema para mim, não, viu? Nunca foi. Nem para quem chega até mim, porque eu acredito que vale mais o meu profissionalismo do que o ambiente que eu tô. Vale mais do que eu entrego, né? Mas assim, eu botei isso na minha cabeça. E aí o que aconteceu? Deus viu que o Daniel ia sofrer, porque se não achasse um escritório, era ele, entendeu? Que ia sofrer. E o que aconteceu? Foi bem na época que ele comprou a loja. E o que tinha aqui na loja? Um escritório vazio. Aí, Não e creio, assim, precisava gente. reformar, fazer um monte de coisa, né? Aí ele falou, amor, pode ficar com o escritório, né? Que, tipo, privado, não vem ninguém aqui, só quem eu chamo mesmo, só quem eu quero. O espaço ideal já tinha a mesa, como é uma loja de informática, então já tinha uma tela, outra tela para trabalhar, né? Então, assim, já estava melhorando. Só que ainda assim, toda essa reforma que eu precisava fazer, ainda tinha, né, o custo, né? Tinha tudo isso. Mas eu falei assim, não, eu vou começar a atender lá mesmo assim. Então, falava, gente, ó, eu abri um escritório. Eu abri um escritório. Eu tô atendendo no escritório agora. E vai lá, só que não repara, porque eu preciso arrumar. Mas eu quero ter o contato pessoal, o olho no olho. Eu quero, tipo assim, um outro tipo de contato, não só por WhatsApp, né? Que é o que eu tava limitada. E as pessoas vinham aqui, sinceramente, Carla, ninguém nunca olhou a parede que tinha que pintar. Ninguém nunca se preocupou com isso. Era uma coisa minha. Mas eu também não esperei fazer tudo para poder chamar as pessoas aqui. Senão ia demorar muito tempo. Por quê? De quando eu comecei a vir para cá, essa semana que eu terminei tudo. 3 anos depois de eu começar a atender no sofá da minha casa, ali na simplicidade, com aquele computador maravilhoso. Então, assim, eu nunca. O que eu falo é não espere ter tudo. Não espere ter, sei lá, o melhor cenário para fazer a live, o melhor computador para trabalhar, sei lá, tipo. Não espera, não sei qual que é o recurso que você tem hoje, mas assim, às vezes você quer abrir uma loja. Gente, eu já tive tantos negócios, eu falo, já tive vários CNPJs, porque eu sempre tentei, eu nunca fiquei parada, eu sempre fui tentando, sabe? Eu já abri uma lojinha de roupa dentro da minha casa, porque eu não queria ficar parada.
Então, vai tentando. O que que acontece hoje? Hoje, meu irmão tem uma loja de roupa. E eu ajudo ele a gerenciar. Aham. Tem sempre assim tudo que a gente faz, eu falo sempre a gente aprende, né? E quando eu tive essa loja num cômodo lá da minha casa, tipo assim, era uma para as pessoas, era uma loja, só que para mim me rendeu dinheiro, pagou as minhas contas, que é o que eu precisava naquele momento. Era o recurso que eu tinha. Então, é o que eu usufruí naquele momento. Então, essa é uma frase que eu levo para a vida. Não espere ter todas as coisas, porque a não ser que você seja uma pessoa que já tem uma estabilidade financeira, que você já tem pessoas atrás de você que podem te proporcionar isso. Agora, se você é uma pessoa que tem que começar do zero, literalmente, você não precisa ter o melhor recurso, o maior recurso para poder começar. Comece. E vai aos poucos, porque uma hora, aquilo que você sonhou um dia, né? Tipo, hoje eu tô num ponto que eu nunca imaginei que eu fosse chegar. Nunca. Eu nunca imaginei que, tipo, eu fosse fazer. Eu tô praticamente inaugurando a sala, né? Com uma live, porque eu nunca imaginei que, tipo, eu fosse chegar nesse ponto. Tanto em questão profissional, nessa minha realização pessoal, quanto de ter um lugar só pra mim. Confortável, uma cadeira que meu marido me deu, ar-condicionado, né? Um computador novo, tá, gente? Que hoje eu já estou com um novo computador, tá novo, bom. Amém. Gente, Mas que é por isso que eu levo incrível. essa Uma história frase. incrível. Incrível mesmo. Nossa. Não, arrepiei, entendeu? É isso. Que incrível. Que história, assim, literalmente, eu acho que se minha mãe. Você deve ser amiga da minha mãe de alguma época, não é possível, tá? Primeiro É. ponto que eu tenho pra te falar. Segundo ponto, porque minha mãe, ela sempre fala isso pra mim, tá? Ela sempre falou pra mim. Eu tenho que sempre ir com medo, toda vez que eu tiver com medo é pra ir com medo mesmo assim. E sobre botar uma ideia na cabeça, meu noivo tá aqui, ele vai estar assim, ele deve estar se remoendo lá dentro pra não digitar aqui e falar, ela é assim. Então, você deve ser amiga da minha Olha, mãe já de quero alguma época. conhecer. É isso que eu tenho para falar. E eu tenho certeza. E eu tenho certeza que muita gente se inspirou com tudo que você fez e falou até mesmo, porque, com certeza, depois de uma aula e depois de ter inspirado a gente com tanta coisa, assim, fico só com o coração quentinho, Já esperando vamos você para a gravar o próxima, contigo. tá? Não, pode deixar. Eu já tô com a agenda, até mais um spoiler. Eu tô cheia de spoiler Vamos hoje. O lá, pessoal galera. deve estar, nossa, adorando isso. Eu já fechei a agenda desse ano, não tenho mais horário, porém, a agenda do ano que vem já está Pode colocar. aberta. Então, vou te colocar lá, tá bom? Aguardando já. Ah, então tá. Adoro, adoro. Não, pode deixar. Você viu que eu sumo, mas eu volto, né? Eu sumo, aí eu apareço Eu assim do falei, meu nada e Deus, já mando, ó, passou um vamos ano, confirmar? porque É foi isso. em abril, né, Adoro. que nós conversamos. Ah lá. Foi em abril. Pois é. E o pessoal, eu brinco, uma coisa que você falou, até assim, vou deixar pro pessoal como que são também as coisas desse lado, né? Porque quando eu comecei o podcast, eu ouvi a seguinte frase, que, nossa, mas você não tem equipamento para começar podcast. Aí eu falei, gente, mas nossa, se eu ficar esperando eu ter dinheiro para comprar uma ring light, um microfone, ou não sei o que, um celular novo e não sei o que, eu não vou começar Exatamente. nunca, né? E aí foi aos poucos. Até a minha ring light que eu tenho foi presente de Dia dos Investindo, hein? Namorados. Tá Uma investindo. noção de como é que tava, entendeu? Já foi investimento. Não, ele mal sabe ele que ele já tá investindo faz tempo, mas tudo bem, deixa ele assim, entendeu? Adoro. Não vejo a hora de ser marida, não, esposa. Porque Ai, olha, adoro investimentos dele. Porque, gente, foi no começo mesmo, só tinha ele na live. E ele ficava aqui me ouvindo por horas, adoro. Mas assim, hoje já temos, eu até parei de fazer as contas já, porque eu não consegui manter isso.
Mas da última vez que a gente fez as contas com o pessoal da equipe, já atingimos 175 mil pessoas. Então, assim, estamos crescendo, estamos crescendo. Então, para o pessoal que ficou com medo de não dar certo, ainda estamos dando certo. Gente, assim, essa questão de esperar ter as coisas também, entra muito a questão também de... não é todo mundo que vai entender, às vezes, que você quer deixar, às vezes, o emprego, você ganha muito bem para investir em uma coisa que você não sabe se vai dar certo. Não, assim, não fique escutando muitas pessoas, sabe? Pai e mãe, a gente escuta conselho, né? Assim, eu e meu marido, nós nunca fazemos as coisas sem um conselho, né? Assim, nós sempre procuramos conselhos de pessoas que já passaram pela experiência, né? Que já, assim, tem uma carga para poder compartilhar com a gente. Pra gente não se ferrar também, né? Mas, assim, tem gente que não quer que você se realize. Isso é muito sério. Porque, às vezes, uma palavrinha negativa, tipo, igual isso daí, não vai, você não tem estrutura, você não tem recurso. Tá, e daí? Eu tenho conteúdo, eu tenho confiança de que vai dar certo. Começa e faz. Porque quando eu falei que eu não ia voltar a trabalhar, graças a Deus, meu marido é muito maravilhoso. Sempre me apoiou, ele, tipo, sempre entendeu que é o que eu queria mesmo. Então, ele nunca se opôs, ele sempre me apoiou. Mas para algumas pessoas era loucura. Tipo, como você não vai voltar a trabalhar, Rafael? Você vai entrar num negócio que você nem sabe se vai dar certo? Não. Eu não sei se vai dar, mas eu vou fazer o possível para dar. E eu lembro que uma pessoa falou assim para mim, que eu falei que eu tinha esses 6 meses, né, para receber o seguro. Eu falei, esses 6 meses tem que dar certo. E aí a pessoa falou assim, dentro de um conselho também, que eu tava tomando. E se, até em questão a loja, né, que nós abrimos online. E se der certo? Maravilha. Mas e se não der certo? Bola pra frente. Né? Mas fez eu refletir, tipo, e se der certo? Porque isso daí. E se você se você entrar no serviço? Às vezes a gente só fica pensando se não der certo, mas e se der certo? O que eu vou fazer com isso? Né? Eu sempre me olhei assim, eu nunca fiquei, eu trabalho da minha casa, no sofá. Esse computador que eu tenho. Nunca fiquei com essa autocomiseração, essa coisa de coitadinha, eu sou uma vítima. Não, eu sempre falei assim, não, peraí. Eu tenho que me comportar como uma agência se comportaria. Eu tenho que atender certo, eu tenho que ter uma apresentação bacana, um material legal para mesmo não tendo nada disso. Eu pensava na forma como eu iria me comunicar com as pessoas para passar seriedade, para passar profissionalismo, né? E tipo assim, numa cidade pequena que você tem que correr atrás mesmo para conquistar as coisas, você compete com a agência, né? Porque a agência tem mais estrutura, tem mais recurso. Mas eu nunca falei assim, tal agência, eu vou competir com tal agência. Tem agência na região inteira que é conhecida, que tem profissionais muito bons, sabe? Que tem recurso. Eu falei assim, não, pra quê? Eu tenho que fazer o meu serviço. E hoje, essas pessoas contratam o meu serviço. Porque eu nunca pensei como um concorrente. Eu sempre pensei, eu tenho que ser boa para quem for chegar para mim, não melhor do que outro, né? Então, a gente tem que se enxergar de uma forma que mesmo que as pessoas venham com palavras negativas pra gente, igual essa minha amiga que tá aqui, né, que acompanhou todos esses passos, ela falava assim, eu não acredito que você só cobra isso. Aí ela falou, você tem que se valorizar, porque às vezes nem a gente se enxerga. Então é bom nós termos essas pessoas certas perto da gente que enxergam o nosso esforço, o nosso valor, para também abrir os nossos olhos e falar, você já está em um outro nível, você já está em um outro patamar que você pode cobrar de acordo com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você entrega. Hoje você tem uma faculdade, você está estudando mais, você paga curso, você paga plataforma, você paga Photoshop, Illustrator. Tem todos os investimentos, né? Então tenha por perto também, não espere só os recursos, mas também tem as pessoas que vão, tipo assim, ser um chão para você quando você precisar, ou um ombro quando você precisar, porque isso é muito importante, isso também conta muito. Com certeza. Gente, eu assim,
Isso tudo que você falou, eu acho que se a gente tivesse conversado antes, a gente não tinha pensado em nada disso. Porque que conversa maravilhosa. Porque até me fez refletir várias coisas que eu já ouvi também. E até uma hoje até me fez recordar uma coisa que eu falei. Vai pro pessoal que está na faculdade, né? No sentido de um dia eu ouvi que, nossa, mas você está fazendo faculdade para quê? Que não sei o quê, o que você vai usar em engenharia e tudo mais. E aí, uma pessoa, né, por eu já estar um tempo no curso, já ouvi do fato, nossa, mas depois de 5 anos você vai querer fazer o quê da faculdade? Aí eu, essas pessoas, né? E aí hoje eu ouvi uma frase que eu falei assim, gente, adorei essa resposta, eu quero usar ela para sempre, entendeu? Que é, tem pessoas que vai estar no seu lado para ser amigo, e tem pessoas que você nem vai ser concorrente, porque você nem quer concorrer àquela mesma vaga que ela tá. Eu achei chiquérrimo. Eu falei, gente, é assim, a maior verdade. Sim. Eu adorei mesmo, porque foi uma resposta assim que eu falei, eu nunca parei para pensar, porque realmente tem pessoas que tá ali só para criticar, por exemplo, mas que você não vai nem estar concorrendo com aquela pessoa. Exatamente. Então, eu fiquei muito feliz com essa conversa de hoje, porque me fez refletir várias coisas que você passou hoje, que eu falei, olha, muito obrigada. Acho que a live foi mais para mim do que para o público, tá? É isso. Que bom que as minhas dificuldades colaboraram. Adorei. Espero que todo mundo tenha sentido tudo que eu senti. Com certeza arrepiado também com a sua história, porque eu adorei. Que mulher corajosa e que mulher batalhadora que eu adorei. É isso. Eu tenho um livrinho, Rafa, de mulheres que me inspiram, entendeu? Então, toda vez que eu assim, me deparo com alguma mulher, eu falo, eu vou lembrar dessa mulher algum dia na minha vida, eu vou lá e escrevo o nome dela, entendeu? Então, hoje, você vai mais uma pra minha coleção, tá? Tem história aqui. Mais uma mulher pra minha coleção. Pois é. Então, assim, vou estar te chamando para um outro bate-papo outro dia, porque eu sei que você tem muita coisa para falar também na parte de autodescoberta. E é uma coisa que eu estou pensando em até levar para um próximo, assim, ó, um podcast 2, entendeu? Alguma coisa assim. Quem sabe? O ano que vem eu vou estar, assim, um pouquinho assim, ó, sem serviços, digo assim, entre aspas. Vou estar, quem me conhece sabe, vou estar entregando o centro acadêmico ano que vem. Então, assim, já estou bolando algumas coisas para mim não ficar à toa. Então, eu acho que, quem sabe, vem um podcast 2. Vamos ver. E, Rafa, não, com certeza. Assim, já estou pensando nisso para mim já ter um tema, entendeu? É isso. E outra coisa que eu queria te falar antes de agradecer é que a gente hoje não tem um espaço ainda para me receber meus convidados. Ainda, tá? Que fique claro isso. Mas eu também tenho um presente para você, porque com certeza você tirou um tempo para falar um pouco da sua história. Você achou que não ia sair sem um presentinho nosso, entendeu? É um presente, um mimo, na verdade, né? Um presente que eu sempre faço para todos os convidados que vêm para cá. É uma frase que eu retribuo para você da mesma forma que você deixou pra gente. Porque nada mais justo, né? Você me deu uma frase, eu vou te devolver uma frase, tá bom? E assim, essa é uma daquelas frases que é para você ficar pensando, ó. Toda vez que você lê ela em algum lugar, você ouvir ela, você vai falar, eu lembro dessa frase de algum lugar. E você vai lembrar da gente, tá? Então, a frase que eu deixo hoje para você é a seguinte, vou ler. O conhecimento é a chave que abre portas ilimitadas. Nunca pare de abrir novas portas. Exatamente isso. Tá bom? Muita sorte. Exatamente. E é uma frase que combina super, exatamente, mas combina super com você. Amém. Muito obrigada pelo presente. Então, assim, exatamente. Então, imagina, mulher, é um presente assim para você sempre lembrar da gente, viu? E agora,
mais um ponto. Pessoal que perdeu a palavra mágica, a Rafa escolheu Coca-Cola. Vão lá, o link tá aqui no meu perfil, já vamos encerrar. Qualquer coisa, quem tiver, não conseguiu responder, teve algum problema, me manda uma mensagem, vou estar respondendo agora, tá? E Rafa, muito obrigada por ter dedicado esse tempão aqui com a gente, tá? Tenho certeza que todo mundo que está assistindo agora e também vai assistir depois vai amar, agradeço, tá fiquei bom? muito feliz, né? Porque você me achou aí. Eu falei, gente, como assim? Aí eu entrei no perfil, eu falei, gente, ela só entrevista gente inteligente que trabalha 30 anos, é a minha idade. As pessoas têm experiência de minha idade, o que eu posso Imagina, fazer para mulher! compartilhar? Mas eu acho que, assim, as nossas experiências são as coisas mais interessantes da gente compartilhar, né? Então, eu acho que valeu muito a pena, né? Eu agradeço muito, né, o seu contato aí, você ter confiado também, né? Não só na Rafaela designer, mas na pessoa, né? Porque tem uma pessoa por trás disso, um ser humano, né? Então, assim, muito obrigada pelo convite. Eu adorei conhecer você, adorei participar. A interação aí do pessoal também comentando, eu achei bem legal. E que venham os próximos, né? Já vou ficar esperando o convite. Com certeza. Uma coisa que você falou é sobre ter pessoas aqui diferentes e tudo mais, né? Teve uma pessoa que passou pelo podcast, não vou falar o nome, porque a pessoa fica com vergonha, entendeu? Porque também tem dessas, sabe? A gente pega intimidade com o entrevistado e eles ficam com vergonha, não quer que fale mais o nome deles, entendeu? E aí, teve um entrevistado que, mulher, eu conversei com ele não, eu tive uma entrevista para a empresa que ele trabalha, e eu não percebi esse negócio do nosso dia a dia, né, corrido. Fiz o roteiro do podcast e tudo mais. Durante a live, a hora que eu falo o nome da empresa que ele trabalha, eu me toquei. Aquilo fez assim, ó. Sabe quando você muda completamente? Eu parei por um segundo e falei, gente, não é possível. Porque eu não aguentei o fato de eu estar conversando com uma pessoa que é muito importante para aquela empresa e eu não sabia. Porque a pessoa me tratou como se fosse assim, como se fosse gente como a gente, literalmente. E eu fiquei chocada, porque eu falei assim, gente, como uma pessoa assim, importante também, me tratou super bem, não fez qualquer diferença por eu estar estudando, ou, sabe? A gente vê em muitos lugares, até vejo vídeo disso, o pessoal falando, tratou diferente, tudo mais, super bem. Eu falei, gente, a partir de agora eu vou ficar super feliz, entendeu? Eu vou tratar assim, todo mundo é importante pra mim, e acabou. Porque aquele dia, mulher, foi um banho de água fria assim, em mim, que eu falei assim, meu Deus do céu. Que choque. Porque foi uma pessoa que me marcou, principalmente por isso, mas também por tanto de empresa que ele passou e ele ter, assim, esse jogo de cintura, sabe? De poder falar com um jovem, com um empresário. Eu falei, cara, isso pro dia de hoje é muito bom. Então, assim, mulher, fique tranquila. Exatamente. Acessível, essa palavra. Então, assim, mulher, já tô craque. E tô adorando conhecer. Hoje você foi uma área, assim, que eu não tenho muita propriedade. Estou aprendendo, deixo claro isso. Porém, no nosso próximo episódio, tenho certeza que, a gente vai falar sobre muita coisa que eu também vou poder falar muito. Vamos aguardar. Tá bom? Pode deixar. Com certeza. Vou te enviar o convite, tá bom? E não aceito não como resposta, tá? Aí na live, sigam ela para acompanhar também, porque a maioria é empreendedor e ela tem bastante conteúdo. Legal. Exatamente. Eu até, assim, já deixo um convite pro pessoal. Já assistiu o nosso podcast agora no YouTube, né? No Spotify também. E amanhã o nosso vídeo vai estar disponível. Vou tentar, não vou prometer, porque assim, eu não gosto de não cumprir promessas. Mas vou tentar fazer essa postagem hoje do nosso vídeo, porque amanhã eu estarei indo para a minha casinha. Então, gente, estão aguardando a minha casa. Ver minha mãe, entendeu? Então, qualquer coisa, Rafa, te mando o link, tá bom? Pra gente estar divulgando.
Então, Rafa, muito obrigada, muito boa noite. Obrigada. Tá? Muito sucesso para você, mulher, para você e para sua amiga que tá aí também que está acompanhando a gente. Viu? Por trazer as pessoas e também por não desistir. Obrigada. Né? Que é o mais importante. Continua. Com certeza, Rafa. E assim, te espero numa próxima, tá? E gente que estava até agora aqui assistindo a gente, muito obrigada. Vocês são muito importantes para o nosso episódio. Tenho certeza que sem vocês, tudo isso aqui não estava acontecendo ainda, tá? Então, muito obrigada. Um beijo, Rafa, e um beijo para vocês, gente. Até